Filosofia, página 233, apostila 5. A filosofia empirista, baseada nas experiências sensíveis, baseadas no conhecimento através dos órgãos, né, dos sentidos, captar o mundo. Em linhas gerais, os empiristas consideram a experiência como fonte de critério para o conhecimento verdadeiro. Se a experiência fundamenta a produção do conhecimento, essa produção depende dos órgãos dos sentidos, pois estes são capazes de captar no empírico as informações que tornam possível a construção do saber. Filosofia empirista é a filosofia dos sentidos, a filosofia que acredita que o ser humano elabora o seu conhecimento, mas antes ele sente o mundo antes de elaborar esse conhecimento. Dentre os pensadores empiristas, nós temos o David Hume. Ele era um empirista que vai criticar algumas tendências do empirismo, algumas questões do empirismo. Em outras palavras, como era possível a passagem dos enunciados obtidos por meio da experiência pontual para enunciados universais? Como que uma pessoa que tem a sua experiência e observa, ela sente o mundo daquela forma, vai transformar aquele sentimento e aquela visão, aquele sentido que ela deu para o que está sendo observado em algo universal que vai servir para todos. É isso que David Hume vai questionar. Como que isso acontece? É possível isso acontecer? Ela não pode ter falhas? Vamos ver. David Hume colocou em xeque a noção de que por meio da experiência seria possível formular generalizações de caráter universal. A princípio, foi um duro golpe para a ciência que se produzia a partir do método experimental. Seria possível conhecer verdadeiramente o mundo por meio das experiências? Nós vamos ver a resposta disso na filosofia de Kant, mas a princípio vamos ficar com os questionamentos do David Hume. Ele acredita que tudo que nós sentimos e visualizamos pode acontecer erros, pode acontecer coisas subjetivas, né? Algo que é mais específico de uma pessoa só, né? Ela que está observando aquilo. Então, como que uma pessoa que tem aquela experiência particular, sensível, pode transformar aquilo em universal? Tudo que afirmamos ser conhecimento nasce de impressões dos sentidos e de intuições sensíveis, mas estas sempre nos dão ideias particulares e contingentes. Dessa forma, não há como se justificar a passagem do enunciado particular para enunciados universais. Percebam que, novamente, ele comenta que é uma experiência particular que depois se tenta colocar como algo universal, ou seja, que é para todos. Aqui um trecho da obra. Mesmo após observar frequentemente a constante conjunção de objetos, não temos razão para tirar qualquer inferência concernente a qualquer outro objeto que não aqueles que tivemos a experiência. Como que eu posso afirmar alguma coisa sobre... Inferência, no caso, é afirmar. Como eu posso afirmar alguma coisa sobre um objeto que eu não tive a experiência? Se foi uma experiência de outra pessoa que diz que funciona daquela forma e por aí vai. Então, é esse questionamento que ele está deixando. Como que eu vou afirmar uma coisa se quem teve a experiência não fui eu, foi outra pessoa? Basicamente, é isso que ele está comentando. Como explicar a constituição de enunciados gerais? Então, agora ele vai começar a explicar como isso acontece, como que a gente cria esses enunciados para todos, né? Hume afirmava que a nossa mente possui uma espécie de mania de articular as coisas e afirmar supostos conhecimentos em relação de causa e efeito, em que algo sempre aparecia antes de outra coisa. Dessa condição de temporalidades, antes e depois, a mente afirmava conhecimento. Contudo, a relação de causa e efeito poderia ser algo interior, base do funcionamento da mente. Se isso fosse verdadeiro, todas as afirmações sobre conhecer poderiam ser colocadas em questão. Ele coloca esse tema porque ele acredita que a nossa mente ela tem uma mania de sempre colocar, de acordo com o tempo, as consequências, causa e efeito. Para haver aquele acontecimento houve uma causa. E a nossa mente ela condiciona isso, ela observa o mundo sempre dessa forma, segundo David Hume. Ela tem uma mania de colocar o mundo como causa e efeito. Mas essa mania, segundo David Hume, nós vamos vendo aqui na sua própria
na própria explicação da apostila, que essa mania é um hábito para a sobrevivência que o ser humano foi desenvolvendo para permitir que ele sobreviva, né, neste mundo e comece a entender e decodificar este mundo. Porém, era para sobrevivência, era para perceber. E aí o ser humano transformou isso em ciência. Né? E aí vai começar os questionamentos que ele deixa para nós. A proposta de Hume é que nossa mente tem o hábito de estabelecer relações de causa e efeito. Tal hábito produz crenças e estas levam a formulações de enunciados gerais, teorias universais que postulamos ser científicas. Acabei de comentar com vocês. A razão do hábito mental, a mente ordenadora, é uma força interior que permite a sobrevivência humana e para este fim busca constituir uma ordem nas coisas para que possa prever situações e encontrar respostas aos obstáculos da vida. Esta força interior não é racional, pois é constituída por uma psideologia em meio ao aleatório, acerta algumas vezes ou parece acertar. Para sobreviver, o ser humano desenvolveu esse lance, né? Ele observando o mundo e deu sentido às coisas, de causa referente à sua causa e efeito. É uma questão de sobrevivência. É interessante notar que em seu empirismo, Hume chegava a uma situação de ceticismo em relação à capacidade do homem em conhecer. Era uma espécie de beco sem saída do conhecimento. O problema maior colocado pelo filósofo dizia respeito à seguinte questão: é possível a ciência? Ou estamos fadados à crença de que, por força das falhas da nossa percepção, nos fazem afirmar esta ou aquela verdade? É possível conhecer? Isso aqui, Hume, esse é o ponto ápice aqui da filosofia do David Hume, porque ele deixa a questão, olha, será que o ser humano é capaz de conhecer mesmo? Será até que ponto o ser humano é capaz de conhecer? E se tudo não foi uma mera percepção que o ser humano tinha das coisas, e que essa percepção muitas das vezes pode ser enganosa, porque os nossos sentidos podem nos enganar, a nossa mente ordenadora também pode ter calculado errado as situações que estão ao nosso redor. Então, o que nós podemos perceber é que o David Hume ele coloca aí um ponto de interrogação na filosofia empirista, na filosofia até então desenvolvida naquele momento. Mais adiante aqui nós temos um esquema de como acontece esse processo do mundo sensível para nós criarmos uma ideia, né, sobre o mundo. O empirismo psicológico. Pode-se afirmar que o empirismo de Hume é psicológico, na medida em que é imerso na subjetividade do sujeito e assentado em um processo associativo da mente em que forma ideias e informa o que se diz ser conhecimento. Vamos tentar entender esse trecho aqui. Como é subjetivo, significa que é a partir de uma pessoa. Uma pessoa tem aquela experiência. E aí aquela experiência pode estar assentada em uma questão de processo associativo. O que significa isso que ele tenta dizer? É aquilo que eu comentei, é o hábito mental. E isso faz com que aquele conhecimento tende a se transformar em algo universal para que todos sintam da mesma forma. Então percebam, subjetivo significa que depende de pessoa para pessoa. Então aquela experiência, ela sentiu, ela observou daquela forma. Isso não quer dizer que pode acontecer com todo mundo daquela maneira. Isso é bem interessante. Fiquem atentos a esse questionamento. Aqui nós temos uma chave para desvendar as filosofias que vão vir posterior à modernidade. Aqui ele dá o exemplo da mente ordenadora, né, numa mesa de bilhar. Será que não existe algo além dessa questão do choque entre uma bola e outra para haver a movimentação? David Hume também ele não era a favor do racionalismo de René Descartes, que acreditava que existia uma ideia inata em nós e que Deus tinha colocado essas ideias, que bastava nós raciocinarmos, né, nós usarmos o intelecto para poder acessar essas ideias. Para os racionalistas, nós não precisaríamos da experiência, né? A experiência ela vem depois, ela não é tão importante assim. E para que eles defendessem isso, o principal expoente René Descartes, ele afirmou aí o cogito cartesiano, que é eu penso logo existo, o eu,
David Hume não vai concordar, porque o eu ele pode ser subjetivo. Eu primeiro tenho que me enxergar como eu. Para eu me enxergar como eu tenho que ter impressão de mim mesmo. Eu preciso ter uma impressão de alguma coisa, senão não existe um eu. Né? Então ele não vai concordar com essa ideia de eu. Eu preciso ter uma impressão de algo para eu entender que eu sou um eu. Se eu não tenho essa impressão, se eu não sinto isso, então eu não sou um eu. Então, ele não vai concordar com essa ideia. E da questão de Deus, ele já afirma categoricamente: se não tem como eu comprovar fisicamente a pessoa Deus, então não deve nem ser levado em consideração este tipo de questionamento. Tá? A apostila vai deixar aqui alguns questionamentos que o David Hume vai propor para nós, mas o principal é: o que o homem pode conhecer? Ela vai deixar uma série de questionamentos aqui sobre a filosofia de David Hume que ele vai propor para nós. Mas a principal é: o que o homem pode conhecer? Como eu disse, quem vai começar a responder essas questões vai ser o Immanuel Kant em suas obras. E aí nós vamos entender. Bons estudos e até a próxima, galera.